Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você pode dar um sorriso para o seu irmão que está aí do lado? Fala para ele, que bom, rapaz, que você está aqui. Bom, oi. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quantos estavam na célula ontem? Amém. Tivemos uma palavra ali abençoada. Amém? Quantos são testemunhas do Senhor Jesus aqui? Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra tremenda ontem da célula. E hoje eu queria estar falando também a respeito daquele texto, né? Dando continuidade ou falando aquilo que está no coração de Deus para nós nessa noite. Amém? Para isso eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura. Esse foi um dos textos que nós ministramos na célula ontem. Amém? Atos, capítulo 1. Hoje está um culto de quinta-feira diferente. Normalmente os cultos de quinta-feira é fofoca. Hoje nós estamos assim num ritmo. Aleluia. Só faltou um teclado. Eu me lembrei do pastor Admilson. Ele disse que foi pregar com o irmão em uma igreja. Aí o irmão foi ouvindo aquele CD Amo Você dentro do carro. Tem uma coleção Amo Você que só são músicas românticas. E o irmão foi ouvindo aquelas músicas. E quando ele chegou lá na igreja ele falou assim: pegue na mão do seu irmão, diga que o ama. Essa noite o ambiente está mais ou menos assim. Amém? Meu celular não está aqui. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8. Amém? O texto diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Chegou até Braslândia, glória a Deus por isso. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nessa noite, ó Deus, nós somos todos, ó Pai querido, ouvidos, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Deus poderoso, que os meus muitos manuscritos, ó Pai, nessa noite, não atrapalhem, Deus, aquilo que o Senhor quer falar e fazer neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto é um texto bastante conhecido. E normalmente os pregadores eles começam falando assim, né?
esse texto, ele, como diz aqui no princípio, escrevi o primeiro livro, ele é como se fosse uma continuidade do Evangelho de Lucas, né? É uma continuação do Evangelho segundo Lucas. E aqui nesse texto, nessa situação específica, Jesus ele se manifesta após a sua ressurreição aos seus discípulos. E a circunstância aqui era uma circunstância um tanto quanto difícil para os discípulos, porque imagine você eles terem caminhado mais de 3 anos com Jesus, e Jesus manifestando-se com poder, curando, expulsando demônios, ressuscitando mortos, e de repente esse Jesus todo-poderoso é preso, crucificado e morto. Imagine como ficou a cabeça desses discípulos. A Bíblia diz lá em João que eles se reuniam após a morte de Jesus no cenáculo com medo dos judeus. Então, essa situação, nesse momento em que Jesus aparece após a sua ressurreição, eles estavam com medo, eles estavam apavorados. Era uma situação difícil, semelhante a algumas situações que nós passamos na nossa trajetória. E então aparece Jesus para esses discípulos, para esses apóstolos. E quando Jesus aparece, os evangelhos, todos eles relatam que quando Jesus aparece ali vivo, ele não apareceu em espírito, embora eles pensassem, lá em Lucas fala que eles temeram, tiveram medo, pensando que era um fantasma. Ele falou: não, gente, fantasma não tem carne e osso não, olha aqui meus ferimentos. E Jesus, como aqui disse, de diversas maneiras ele prova que havia ressuscitado. E então, lá em Marcos capítulo 16, Jesus ele censura a incredulidade do coração, a incredulidade, a dureza de coração dos discípulos. Fala: não, eu ressuscitei. E isso é para se cumprir o que estava escrito na palavra de Deus. E aqueles homens se acalmaram mais. Mas eu não quero estar falando sobre isso, apenas uma introdução. O que eu quero te dizer é que Jesus Cristo, nesse dado momento, nessa situação específica, Jesus, ele chega e dá uma palavra diretiva para os seus discípulos. Ele libera uma palavra para os seus discípulos, que é o texto que nós lemos no versículo 4. Ele vira para os seus discípulos, depois de comer com eles, ele determinou que não se ausentassem de Jerusalém. Não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E nessa noite eu quero me utilizar desse texto e dizer para você que da mesma maneira que Deus liberou uma palavra, que Jesus deu uma direção para esses discípulos que se encontravam nessa situação adversa, Deus tem nos dado direções neste lugar. Deus tem liberado a sua palavra neste lugar para as nossas vidas. Amém. E eu quero que você nessa noite, você saia daqui com esse entendimento, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus dizendo para você: não se ausente de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Sabe, queridos, por que ele falou isso? Porque como os discípulos estavam com medo, e a prova disso, nós temos lá no livro de João, capítulo 21, que Pedro, o que aconteceu com Pedro? No meio da situação, Pedro voltou a pescar. Deixou de ser pescador de homem e voltou a ser pescador de peixe. Saiu do propósito de Deus por conta da situação, por conta, sabe, da circunstância difícil, da situação, da crise, da situação que eles estavam vivendo. E eu quero te dizer nessa noite, independente da situação que você esteja vivenciando, em qualquer área da sua vida, fique com a palavra de Jesus. Fique com a direção que o Senhor te deu.
Não permita que nada te aterrorize. Não permita que uma enfermidade, não permita que um diagnóstico, não permita que uma situação no seu casamento, não permita que uma situação na sua família, com seu filho, não permita que situação alguma te atemorize, te aterrorize e faça com que você saia do propósito de Deus, saia da presença do Senhor. Fique com a palavra de Jesus. Não saia de Jerusalém, sabe? Não saia. A tendência é que era os discípulos voltarem, cada um para o seu cantinho, morrendo de medo. E o que ia ser do Evangelho? Já que o livro de Atos, ele é uma continuidade dos Evangelhos. Os Evangelhos relatam a respeito das obras de Jesus. O livro de Atos relata a respeito das obras dos apóstolos. E eu já ouvi muitos pregadores falando que ele não tem ponto final, porque não acabaram-se os apóstolos, não acabaram-se os discípulos. Aqui neste lugar tem apóstolo, aqui neste lugar tem discípulos do Senhor Jesus, aqui neste lugar tem testemunhas de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então não permita que situação alguma te faça voltar à velha prática. Amém? Talvez você tenha sido tentado de alguma maneira a voltar à prática do velho homem, mas ouça o que o Espírito diz para você nessa noite: fique em Jerusalém. Amém? Fique, obedeça a promessa e a palavra diretiva de Deus para a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não disperse, não volte às práticas da vida antiga, não se precipite, não desista, não desanime, fique com a palavra de Jesus. Amém? Ainda nesse versículo ele fala: não se ausentem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Quantos tem promessa de Deus aqui na sua vida? Dá um tchauzinho para mim aí. Sabe, queridos, Deus tem promessa para nós. Espere a promessa, não desista. Se foi Ele que prometeu, meu irmão, Ele vai cumprir. Amém? Se foi Ele que prometeu, faça sol ou faça chuva, Ele vai cumprir. Ainda que você tenha que passar por desertos, atravessar mares, passar por dificuldades diversas, mas a promessa vai se cumprir. Amém? Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Fala bem assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Eu estou te dizendo